Olá, bom dia, Deus abençoe. Tomara Deus que o seu dia seja cheio de respostas daquilo que você vem orando a Deus, talvez há horas, há dias, há semanas, há meses ou até mesmo anos. Profetizo que hoje seja seu dia de resposta, que você consiga receber de Deus aquilo que você tem orado muito. Presta atenção. Eu sou um meditador, né? E quando eu sinto de Deus uma coisa, eu vou consultando. Minha pergunta: o Evangelho ainda entra no seu coração? Você ainda consegue ouvir ou não? Como é que está você, seu coração? Porque muitas das vezes, até mesmo na igreja, você vai à igreja, mas o pastor falando ou ficando quieto é a mesma coisa. Porque você não tem tempo para Jesus. E quem é Jesus? Jesus, ele é verbo. Entenda isso. Jesus é verbo. O que é verbo, pastor? Verbo é palavra. Acredito que você estudou ou ainda estuda lá no princípio, né, da sua primeira série, por aí, a professora, entre primeira e segunda série, não sei como é que hoje está tudo mudado, né? Eu, por exemplo, lá na minha primeira e segunda série, minha professora já me ensinava sobre verbos. O verbo falar, o verbo ouvir, o verbo comer, o verbo... enfim. E o que é verbo? Verbo é palavra, né? Então, desculpa o barulho aí da Letícia que está falando, está estudando lá na sala. Então, o que acontece? No 1 João, o Evangelho de João, aliás, não é 1 João, Evangelho de João, capítulo 1, diz que está escrito que no princípio era o verbo. O que é isso? Essa palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse verbo, ele enviou aqui para a terra. Veio pela Madre de Maria, né? Onde o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando uma pessoa vai à igreja, que ela senta para ouvir aquele pregador, ou assistir em pé ou sentado, aquela palavra que ele está pregando da Bíblia, ele está te dando Jesus. Foi aonde o próprio Jesus disse que quando uma pessoa conhece a verdade, essa verdade liberta a pessoa, seja lá o que for, vai ser liberta. Tem coisas que isso aqui não muda, muda sim. Se a palavra entrar, nada resiste, muda. A mulher que sofreu de hemorragia, ela já estava 12 anos no sofrimento. O dia que ela ouviu falar de Jesus, que o verbo entrou nela, olha, essa mulher tomou uma decisão dentro dela, nasceu uma fé, quando a Bíblia ensina que a fé é o firme fundamento, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova da coisa que você não vê. Ninguém mudava mais a cabeça daquela mulher. Alguém podia dizer para ela, já são 12 anos de espera, a senhora já foi muitos médicos, já visitou muitos lugares, como tem gente que já visitou igreja ali, igreja aqui, igreja lá, macumba, já subiu de joelho, escada, já fez isso, não aconteceu. Esta mulher que sofreu de hemorragia, ela visitou a muitos médicos e ela ficou pobre de tanto, né? Se fosse trazendo para os dias de hoje, e faz exame de sangue, exame de urina, exame de fezes, exame de escarro, mas não sei o que, faz eletro, e misericórdia, irmão. Ela cada dia piorava a situação. Até que um dia ela ouviu falar de Jesus. Marcos 5:27, né? Ela ouviu falar de Jesus. Quando ela ouviu falar de Jesus, quer dizer, ele entrou nela. Ah, Jesus não é um homem, pastor. Ele estava na forma de homem. Ele é verbo. É verbo, palavra.
Por isso que a fé é pelo ouvir. Quando ele entra e tira de dentro de você, massacra aquela incredulidade, aquela incerteza, manda lá para o lago que arde com fogo e enxofre para nunca mais sair, aí vem a certeza, eu vou conseguir, vai dar certo. Foi o que aconteceu com ela. E aquela mulher depois tocou em Jesus, Jesus perguntando, quem tocou em mim? Alguém tocou em mim, foi ela. Entrou nela uma certeza, se eu tão somente tocar as suas vestes, eu sararei. Mas por que isso aconteceu? Porque ela ouviu falar disso. Você não ouve? Esse negócio de a igreja apertar a mão, da paz do Senhor, e abraça, e come um biscoitinho, toma um café, senta com o pregador, pregadora, bate um papo e troca informação. Esse perfume aqui é o da Jequiti, o outro diz, não, esse aqui é Natura, o outro diz, não, esse aqui, o meu é Avon. Isso não vai mudar a sua vida. Apertar a mão do pastor, o pastor te abraçar, botar no colo, nada disso vai mudar a sua vida. O que muda a sua vida é a palavra pregada quando ela é usada, dirigida por Deus. Deus, eu quero falar isso, você precisa ouvir isso. Ele usa o porta-voz dele e fala com você, que é o pastor ou a pastora da igreja. É como as caixas de som das igrejas. Elas não sabem o que vai falar. Se sair som dela, alguém usou o microfone. Entendeu? Assim mesmo tem que estar ligado. Alguém usou o microfone. Então a caixa só vai falar o que o pregador falar. E o pregador só pode falar o que Deus falar. E como que Deus fala? Pela Bíblia. Como hoje eu estava deitado e o Senhor falou, Mota, eu preciso que você ponha essa mensagem no Instagram sobre o primeiro amor. Você quer ser abençoado de qualquer jeito, mas você não é mais aquela pessoa. Você deixou Jesus, você procurou a igreja, mas Jesus você se distanciou dele. Eu já falei para vocês que eu, quando comecei indo à igreja para conhecer Jesus, eu fui de muleta, cachaceiro, eu era pau d'água mesmo, só bebia cachaça de litro. Tá? E a igreja não era uma igreja bonita, não tinha ar-condicionado, não tinha nada. Ventilador tinha, mas não adiantava. Por quê? A igreja só tinha as portas, 4 portas. Você entrava ou saía, não tinha janelas. E o teto era telha de amianto, centro de Niterói. Aquilo ali, se botasse pão ali dentro, ele assava, porque era um forno. Mas foi ali que eu achei Jesus. Ali que eu aprendi o evangelho. Ali não tinha esse negócio do pastor me abraçar, apertar minha mão. Mota, senta aqui, almoça comigo, toma café comigo. Não tinha esse negócio, não. Eu chegava lá de muleta e voltava de muleta, até que um dia eu alcancei minha bênção. Larguei as muletas, o desejo de beber, de fumar saiu, graças a Deus. Mas tudo isso é através da palavra. E você não muda assim, ó, pá! Não, não. Vai aos poucos, aos poucos, aos poucos. Você tem que ser perseverante. Não é melhorou um pouquinho, bom, já vou para agora caçar outro lugar. Não, 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 não. Eu hoje estou nesse ministério IPEC, mas eu saí da porta da Igreja da Graça, entrei no ministério IPEC, que foi a igreja que Deus me deu. Eu sou fundador desse ministério. E eu não estava dentro da Igreja da Graça e abrindo o ministério por fora. Não, eu não fiz isso. Ô, Nequinha, me faz um favor? Por favor. Neguinha é minha esposa. Ela é morena. Não é um nome carinhoso, né? Neguinha. Me dá esse não, não. Assim tá bom.
Então, gente, o que que acontece? Era uma igreja, cadeira de pé de ferro, que as pessoas barravam na cadeira, aquele barulhada toda, cadeira de pé de ferro. Era desse jeito. Um bebedouro daquele pequenininho, sabe? É grande, né? Assim, mas pequenininho, de um bico só. Tinha um negócio com um guarda-chuva assim, o outro para espirrar água no bico da gente, né? E o povo que entrava ali, e água gelada para todo mundo, não dava vencimento, você acabava bebendo água quente. Não tinha dinheiro para comprar x-tudo e nem tinha tanta barraquinha de x-tudo como é que a gente vê hoje aí, cachorro quente, né? Nada dessas coisas. Era desse jeito. E lá eu alcancei minha bênção. Agora as pessoas que é hoje que Jesus, olha só, se o senhor quiser, o senhor faz, se não quiser, o senhor não faz. Então, são arrogantes com Deus e quer que as coisas mudem. O próprio Salomão, a quem Deus deu sabedoria, ele ensinou isso, que na frente da honra vai a humildade. Você pode ser lá quem for. Se você não for humilde para ouvir, obedecer, fica difícil. Ah, pastor, então eu quero que se dane, vou morrer assim, ainda tem mais. Presta atenção, seja inteligente. Quem é você? Você é um espírito, mais semelhante de Deus. Você tem uma alma e você mora num corpo. Você não se conhece. Você conhece o seu corpo, como eu conheço o meu corpo. Eu sei lá como é que eu sou por dentro. Eu sei que eu mudei, eu estou convertido, né? Porque o pecado, para mim, deixa eu ver se eu consigo te explicar o que é o pecado. É nojento que eu vou falar essa hora do café aí para você, mas eu vou falar. Pensa um furúnculo. Ai, pastor, que nojo. Assim está o pecado para mim. Ele tornou-se muito nojento. Eu sei que eu passei por causa de pecado. Gente, ele é muito nojento. Nada que você está achando gostoso, bonito, não é verdade, não. Isso é uma ilusão. É você está tendo aí um transtorno de visão de ótica. O diabo está te mostrando uma coisa que não é verdade. Pula fora disso. É igual todo doce é gostoso, mas você não entendeu que todo doce tem açúcar. Tira o açúcar para ver se todo doce é gostoso. É, pastor, é verdade. Assim é um pecado. Eu vou te ser bastante honesto. Humanamente falando, eu não sou rico. Não sou rico. Mas eu vivo no meio da riqueza. Espiritualmente falando, que maravilha. Que paz na alma, no coração. As únicas preocupações que não é preocupação é pagamento de luz, aluguel, isso todo mundo tem. Agora mesmo aí vai virar o ano, o pessoal vai ter que pagar IPVA, impostos novamente, tal. Mas o Senhor sabe de tudo. Ele vai enviar por mão de quem ele confia, de que ele acha que é obediente a ele, que não faz acepção de pessoa. Ele vai mandar. E porque ele mandar, vai recompensar. É assim que Deus trabalha. Deus é honesto, Deus é fiel. Deus não é como um homem, não. O homem, ele é racista, ele é preconceituoso, ele se acha melhor do que os outros. Tudo que Deus não pensa, Deus não é assim. Você vê Deus andando aqui na terra dizendo, foi eu que fiz tudo, hein? Sou dono de tudo, hein? Você não vê isso. Deus está em silêncio. Nós é que bancamos bobo com essa nossa arrogância, o orgulho besta, como se eu fizer isso com fulano, fulano vai ficar lascado. Fica não, irmão. Fica não. Eu não penso nessa coisa, eu só penso em viver bem. E se eu sentir que eu te incomodo, eu paro de... Eu não vou te incomodar mais, eu me afasto. Entendeu? Vai ter outros que... Ô, Mota, poxa, que bom te conhecer. Aí pronto, tá tudo certo.
Gente, eu vivo isso direto. Eu vivo um negócio de preocupação, política, não, nada dessas coisas. Meu negócio é estar em paz com Deus e com os homens, com as mulheres, meus vizinhos, oro por todos eles. Oro pelos meus inimigos. Jesus até mandou amar o inimigo, né? A gente tem que amar, não pode ser hipócrita. Tem que ser verdadeiro. Porque às vezes tem gente que está doente, está passando sufoco, cada uma bobeirinha assim. Você tira isso, pronto. Aquele espírito de enfermidade vai ter que sair. Porque era ele que estava causando isso. Você consertou, acabou. Né? É igual eu estava dirigindo, de vez em quando meu carro cortava o combustível. Eu falei, gente, que trem é esse? Aí levei no mecânico, ele botou a maquininha, pastor, esse carro não tem nada não. Aí tal, conversando com um outro parceiro, ele disse, eu sei o que é. É o filtro da gasolina lá perto do tanque. Compra outro filtro. Eu comprei outro filtro, ele tirou aqui, não falei pro senhor, tá quebrado isso aqui. Botou, acabou o problema. Assim é o pecado, é a raiva, a ira, é a mágoa, a sede de vingança, essas coisas que estão te adoecendo, está acabando com você. Você tira isso, perdoa a pessoa, mas me fez muito mal, mas Jesus mandou você amar os seus inimigos. E aí, como é que você vai fazer? Se você desobedece a Deus, você não pode cobrar de Deus nada. Quando você desobedece a Deus, você está obedecendo ao diabo. Por isso, Jesus deu um alerta aqui, eu vou ser breve, vou ser rápido aqui. O Apocalipse capítulo 2, no versículo 5, ele está dizendo assim, ó, lembra, pois, de onde caíste, onde foi que você errou, para pensar. Mas não errei não, porque ela ou ele que me fez primeiro, meu irmão, não interessa se ela te fez, se ele te fez, você tem que amar. Amai a vossos inimigos, fazer bem quem te aborrece. Não, para mim não dá, então você não tem que reclamar do que você está passando. Quando você entender isso, é que você vai ser abençoado. Eu aprendi uma grande lição com duas pessoas da Bíblia. Uma grande lição. Uma foi Eliseu, no Antigo Testamento. Qual a lição que o senhor aprendeu com Eliseu? Não se afastar de quem está sendo usado por Deus, irmão. Não se afastar. Pega a experiência. Deus fala por ali. Tinha o Eliseu, ele seguiu Elias. Tinha 50 filhos de profetas que tentavam esfriar ele. Rapaz, Deus vai tomar teu senhor por de cima da tua cabeça. Ele disse, eu também já sei, calai-vos. Ele não queria ouvir os 50 filhos de profeta. Ele queria aprender com Elias. Aprenda isso, irmão. Um cisco na Bíblia diz, Deus, se o senhor quer falar comigo aqui, se ele não falar na hora, eu vou esperar. Ou uma hora ele me mostra, ou vai usar alguém na televisão, no rádio, no celular, para falar comigo. É isso aqui, irmão. Obrigado, Jesus. Obrigado. Pronto, tomei posse. Ontem eu estava ouvindo o hino, e até mostrei minha esposa, ela até chorou ouvindo o hino aqui. Eu também chorei. Deus estava falando comigo. Gente, que coisa maravilhosa. Até falei para ela, filha, treina esse hino aí para a gente cantar na igreja, que coisa linda. Mas isso é só para adorador, não é para quem quer pula-pula. Não, bota aí, vambora, aleluia, e glória. Irmão, que é isso? Deus está procurando adorador, acorda, seja um. É um negocinho que a gente tá bom, vamos lá. Tem um gozo em minha alma, gozo em minha alma. É legal, né? Mas quando você entra naquele espiritual, você sente a visita do Espírito Santo. Uma coisa gostosa, irmão. Deus presente.
Você escuta assim, bem na orelha, assim: filho, tô te ouvindo. Ai, que coisa maravilhosa. É isso. Então, o Senhor está falando para você volta àquela pessoa que você era, dependente de Deus. Você agora está assim, uma hora você xinga a Deus, outra hora você me perdoa, outra hora você quer briga, onde eu só tá com o olho, dá um tapa. Daqui, não, eu mudei de ideia. Você vai assim até quando? Qual a sua idade? Quando que você vai decidir ser feliz? Volta, volta ao primeiro amor. É assim que a gente faz. Então ele diz aqui, no versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Você não era assim. Lembra, onde foi que você caiu? Não é que eu falei muito mal do pastor Joaquim, por que você não pede perdão para ele? Não, mas aí eu vou ficar com vergonha, mas você não vai ter vergonha de ir para morar no lago de arde com fogo e enxofre, não, gente? Isso. Não que ele pode me tratar bom, o problema é dele, aí você descobre, né? Lá, se... eu não quero nem conversa com ele, Deus só viu o que eu fiz. Continua, irmão. Entendeu? Volta ao primeiro amor. Hoje você, para comprar alguma coisa, tem que tirar escondido de alguém. É outro erro. Não que fulano comprou um carro do ano, carro bonito, eu também que eu quero comprar o meu. Aí já começa a mexer em oferta, mexer no dízimo, engana um, engana outro. Gente, tudo que você colhe, ou tudo que você planta, você vai colher. É, pessoal, eu estou andando num carro bonito, carro novo, o diabo que me deu. Eu tive que roubar alguém para me andar nesse carro. Eu estou desfilando, vou lá, e eu vou comer nesse restaurante aqui. 5.000 pratos. Eu como meu feijão com farinha aqui. Nem farinha eu estou usando mais, eu estou usando aveia agora, aquela fina, né? É que eu estou usando. Mas tão satisfeito, como me alimenta. Por isso que com 71 anos eu tô com essa pele assim aí. Aí. 71 anos. É, 71 anos, deixa eu ver aqui, 71 anos, quase 6 meses. Como aqui meu feijão, tá com a veia dele. Ô filha, ô filha, Iguinha, é, Oi. me dá essa serragem aí. Aqui, ó. Olha o que eu tô usando, isso é aveia, gente, ó. Isso é aveia, né? Bota no feijão, nossa. Aí a gente corta lá um pepinozinho na salada, bota o alface, gente, o tomate, que maravilha. E carne, poxa, eu já ando na carne, tem que parar com esse negócio. É? Vou andar no espírito. Eu não esquento com esse negócio não, irmão. Eu vou botar um ovo, tá bom. A gente come aí um pé de galinha, uma, uma coxinha da asa. Tá tudo certo. Ah, por que não é uma alcatra, pastor? Um filé mignon? Mas isso vai mudar eu em quê? Não, se me der condição, né, pai, eu vou comer sim. Eu tenho direito. Ah, lá em Isaías o Senhor falou que nós vamos comer das riquezas das nações. Deus falou, tem que acontecer, né? Mas procura saber onde foi que você caiu. Muda esse seu jeito.
Se você puder, se você tiver coragem, ainda consegue ouvir o Espírito Santo, liga para a pessoa. Alô, Juvenal? Oi, sou eu. Sou eu. Eu que? Bicudo. Rapaz, ô Bicudo, sumido, irmão, o que houve? Não, sabe o que é, Juvenal? Eu andei muito errado com você, Juvenal. Só Deus e o diabo sabem. Deus sabe porque eu estava errado, o diabo sabe porque foi ele que mandou. Mas eu quero me consertar. Você me perdoa? Perdoa, Juvenal. Agora, porque ele te perdoou, ou você que perdoa ele, você não tem que estar na casa dele todo dia. Você não tem que qualquer saidinha. Vamos junto, Juvenal. O diabo vai aprontar de novo. Entendeu? Conserta. Deixa a Deus, pede a Deus, Senhor, me dirige. Tudo que eu faço, eu peço a Deus a direção. Toda vez que eu acordo de manhã, eu abro a porta, primeiro eu agradeço a Deus. Olha, eu deitei, o Senhor fez eu dormir. Eu acordei porque o Senhor me sustentou. Aí eu abro a porta da sala e disse, entra, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Vem grande, eu sou o que sou. Vem em nome de Jesus, traz o Senhor Jesus, vem o Espírito Santo. Traz os anjos também, deixa entrar aqui. Passa o dia, a tarde, a noite com a gente. Agora, Deus, aonde eu for, eu quero que o Senhor vá na minha frente, me dirigindo, me preparando, ensinando o que falar, como fazer, pregar em toda oportunidade que eu tiver. Ontem mesmo eu fui comprar um vinagre e tinha um homem que estava me incomodando, aquele homem. Aí eu não perguntei nome a ele, ninguém sabe quem é. Aí ele falou, eu estou desesperado, ele conversando no comércio, sabe? Não sei mais o que eu faço. E lá em casa sou eu que sou cristão, minha mulher não gosta de crente, meus filhos também não, e até meu neto já está virando a cabeça, e eu falo, ninguém me ouve, eu já passei tanta luta, eu passei isso, passei aquilo. Aí eu fiquei escutando ele falar. Daqui a pouco ele pagou lá o que tinha que pagar e não foi embora. Aí eu paguei o vinagre, aí ele resolveu ir embora. Eu presto atenção em tudo. Quando eu botei o pé na porta do comércio, ele falou assim, o senhor é pastor? Eu falei, sou pela graça de Deus. Aí o senhor viu o que eu estava contando ali? Mais ou menos. Pois é, estou passando por isso, isso, isso. Eu falei, só que eu quero um conselho. Ele disse, eu quero um conselho. Eu vou falar uma coisa para o senhor. Se o senhor chegar em casa e encontrar sua mulher bebendo vinho, seus filhos, ouvindo pagode, dançando funk dentro de casa, ou ela com uma vela acesa lá nos pés de uma imagem fazendo pedido, não fala nada. Hã? Ele disse, não, o senhor não fala nada. O senhor sabe por quê? É vice-versa. O senhor vai ganhar a sua mulher pelo seu comportamento diante de Deus. Porque se o senhor começar a dizer, aqui vai todo mundo para o inferno, as suas palavras têm poder. Eles nunca vão mudar, vai todo mesmo. Nem para o inferno ele vai, que o inferno é um demônio. Tá? A morte mata, o inferno pega, mas todos eles vão parar no lago que arde com fogo e enxofre. Está em Apocalipse 20, tá? Como é que eu faço, então? Oração, meu irmão. Aprenda a se destacar, ou de madrugada, ou de dia mesmo. Se o senhor entrar no banheiro, Deus não vai ficar, Deus já sabe como é que o senhor por dentro. Fala com Deus, apresenta eles para Deus. Vou fazer um desafio com o senhor. Se até o final de dezembro sua mulher não se converter, eu sempre vim aqui comprar alguma coisa. O senhor vem aqui e diz que eu sou mentiroso, falso profeta. Até o final de dezembro sua mulher se converte. Ele ficou assim, ela não mudou ainda por causa da sua atitude. Tem um homem que quer que a mulher muda, mas ele chama ela para ajudar a mentir. Igual Ananias fez com Safira, ou Safira fez com Ananias. Como é que a pessoa vai se converter?
aqui é todo mundo do diabo mesmo, eu estou no inferno. Ué, como é que vai se converter? Entra em casa, fui na igreja hoje, mas não gostei não, aquela irmã safada estava lá. O que sua mulher, seus filhos vão fazer na igreja se você já vem para dentro de casa falando mal da igreja dos outros? Falando mal do pastor, da irmãzinha da igreja, do irmãozinho, do filho do vizinho que está fumando maconha, está usando droga. Agora, se sua família visse o senhor orando, já é diferente. Os meus filhos, netos, tudo me pedem oração. E a maioria está convertida. Minha esposa, eu não mando ela ler Bíblia, vai ler a Bíblia, joelha, vai orar. Não. Ela faz isso, é automático. Até a Letícia, tem só 6 aninhos, já é assim. Meu irmão, bom te conhecer, Deus abençoe. E vim embora. Como é que você está vivendo tua vida? A reunião é para quê? Para falar mal da família? Fulano de lá, fulano de cá, fulano de cá. A família de José fazia isso. Nagava o couro em José. Ele foi a governador e eles já tiveram que comer da mão de José. Que coisa, hein? Vamos mudar. O sacerdote Eli foi excluído por Deus. Deus disse, nem oferta eu aceito mais da casa dele, porque ele conhecia o erro dos filhos e apoiava. E aí, Deus falou para ele, você usou o ouvido de Samuel para falar, e usou a boca de Samuel para falar com o sacerdote Eli. Você sabia do erro deles, você nunca repreendeu, nunca disse para eles que estava errado. Deus quer que você volte ao primeiro amor. Na hora da sua vez, você saiu. Aqui, ó. Lembra-te, pois, de onde caíste. É Apocalipse 5, versículo 2. Arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois senão venho imediatamente a ti e tirarei teu candeeiro do seu lugar, se não te arrepender. É onde a pessoa parte cedo. Pratica as primeiras obras. Você não dizima mais. Você não ceia mais. Você nem sabe o que é ceia. Ou, não, eu tomo, mas para quê? Qual o entendimento que eu tenho da ceia? Você está vendo como você está neutro? Você está fazendo da igreja igual ao cinema. Vou lá que hoje o filme é bom. Depois você sai, não sabe nem contar o filme. E tem lugar que a pessoa conta o filme, vai na igreja e não conta a mensagem que ouviu. Conta o filme todinho, detalhe. Até o camundongo que passou atrás do mocinho, a pessoa fala, mas na igreja não sabe nada. Meu irmão, esse é o recado de Deus para você. Volta ao primeiro amor. Pede a Deus. Eu já fui um apagado, quase que eu apaguei. E eu louvo a Deus que o pastor não foi lá em casa me procurar. Louvo a Deus. Se ele vai, eu virava um crente sem vergonha. Estava desviado, acho que já tinha até morrido. Mas ele não foi. Eu senti falta de Deus. Eu dizia que estava sentindo falta da igreja, mas não era a igreja. A igreja não fala. As paredes lá não falam. É falta de Deus. E quando eu cheguei na igreja, não pensa você que eu já cheguei, aleluia, glória, não. O pessoal orando, e hoje já viu esse povo que vamos orar, e a pessoa está de olho aberto na igreja, é gente fria. Mas ela está dentro da igreja, uma hora ela esquenta e o olho fecha e ela vai começar a falar com Deus. Aconteceu isso comigo. Depois de curado, depois que Jesus tirou as muletas, cachaça e cigarro, eu me afastei. Aí eu segurei nas costas da cadeira, e em pé, e olhava assim de banda, assim, o pessoal orando, suando, falando em língua. Eu, gente, o que esse pessoal sente que eu não sinto? Sabe? Mas eu não desistia.
E fui indo. Aí aqueceu, aí fui chamado obreiro, e o obreiro é pastor, eu estou pregando o evangelho. Eu não posso ver gente com sede, que eu quero matar a sede. Eu encosto perto da pessoa, vejo que a pessoa está tanto tempo parada ali, eu falei, opa, é esse aí que eu vou botar o evangelho agora. Aí a gente começa num papinho e tal. Ele quer falar de política, eu vou fugindo, e chego em Jesus. Aí ele passa a me dar atenção. Aí conto o que eu já vi acontecer, o que já aconteceu comigo. Aí fala o que Deus quer com ele. É verdade. Olha, eu fui numa padaria também, que a atendente, ela aceitou a Jesus, depois de viúva foi para macumba. Aí eu conversando com ela, e ela falando, né, sobre algumas coisas, e eu fui abrindo, ela ia falando, ela ia abrindo a porta, eu ia entrando com Jesus. Foi abrindo a porta, eu ia entrando com Jesus. O que aconteceu? Lá vem ela para a igreja. Pastor, vai vir aqui na igreja para assistir o culto. Aí eu vou apresentar ela a Jesus como ele é. Entendeu? Eu só dei só uma palhinha. E ela se interessou. Quer dizer, que geralmente a pessoa não fala, irmão. Vai na minha igreja, não. Mexe devagarzinho, que você vai achar que a pessoa está precisando. É assim que funciona. Olha, espero que você tenha abençoado. Tá bom? E outra coisa, se você tem pretensão de ajudar esse ministério, para que ele cada dia cresça e a gente continue falando do amor de Deus, você pode dizimar, ofertar através do Pix da Caixa Econômica, que é 21 965 017591. 21 965 017591. Ou Bradesco, 21 981 347 974. Bradesco, 21 981 347 974, tá bom? Que Deus abençoe. Deixa eu falar uma coisa para você. Não deixa a sua mulher, não. Deixa não. Sabe o que é isso? Isso é um demônio. O quê? É um demônio. Começa a orar por ela. Ora sério. Começa a orar por ele. Apresenta ele para Deus. Senhor, eu quero falar com o Senhor a respeito de Romeu. É meu marido, eu casei com ele. O Senhor falou que o que Deus uniu, o homem não separa. Eu tenho até pacto de sangue com ele, que é o nosso filho. O Geraldo é nosso filho. A Benedita é a nossa filha. O pacto de sangue que nós temos. Mas o Geraldo ultimamente não dorme em casa. O Geraldo me trata mal. O Geraldo não olha os armários de compra se está faltando alguma coisa, se eu estou precisando de alguma coisa, se eu estou bem, se eu estou sentindo alguma coisa. Isso é uma conversa com Deus, não é com o vizinho, não é com o seu colega de trabalho. Isso, na hora, fulano, daqui a pouco sua vida está, o Brasil todo sabe. Deus te abençoe. Fique na paz. Bom dia.